Fala, cartoleiros e cartoleiras, está no ar mais um vídeo aqui do Cartoleiro Zica. Hoje é dia de análise e dicas quentíssimas para te ajudar a mitar na rodada. Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal e bora escalar junto. Mas antes, galera, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Gabriel, eu jogo Cartola há mais ou menos uns 10 anos já. E essa temporada eu estou num foco de tentar atingir minha melhor marca na Liga Nacional. Como vocês podem ver aqui, eu já estou top 8.000. Estamos numa crescente absurda. A gente tem 3, 4 rodadas seguidas fazendo mais de 120 pontos, né? A rodada passada foi melhor, fizemos 135. E como vocês podem ver aqui, galera, foi uma mitada, mas foi uma rodada também com bastante gols. Então, muita gente mitou essa rodada, certo? Eu sinto que poderia ter sido melhor. Eu tinha feito as minhas análises e tudo mais. Por exemplo, eu não estava de Mateuzinho, mas no último dia eu optei por pôr, porque eu fiz a minha última análise. E fazia sentido sim colocar o Mateuzinho. Mas infelizmente tivemos o azar de que ele tomou um vermelho, né? O primeiro vermelho da carreira dele, mas tudo bem, não tem problema. Conseguimos manter a média de mais de 120 pontos na terceira rodada consecutiva, né? Então, estamos em busca aí, galera, de atingir uma marca muito boa na Liga Nacional. Creio que a gente consegue. Quem sabe um top 1, né? Vai ser difícil, mas acho que dá sim. Porque, cara, porque dá, vambora. Então, galera, aqui, sem enrolação, vamos começar com a nossa análise e dica da rodada 9, tá ok? Galera, vamos ver aqui os goleiros. Vamos lá, galera. Vamos começar falando do Cássio, certo? O Cássio é um goleiro que tá muito bom de cartola esse ano. Ele tem 30 defesas em 8 jogos. Isso é absurdo. E galera, o Galo, todo mundo sabe que é aquele time que mais cede defesa para goleiros, né? Então, a probabilidade do Cássio defender essa partida aqui é alta. Porém, é clássico, né, galera? Então, eu não gosto de apostar em clássico, certo? Ele é uma boa opção, porém não é a minha opção, certo? A minha opção, galera, vai ser o goleiro Marcos Felipe. Por quê? Galera, o goleiro Marcos Felipe, ele tem defesas boas. Claro, não tem as 30 do Cássio, mas 5 jogos, 13 defesas são muito bons. E tipo assim, o Bahia, nos últimos 3 jogos de mandante contra o Vitória, não tomou gol em nenhum dos 3. Então, tudo bem, é clássico. Falei que eu não gosto de apostar em clássico, mas o Bahia é superior à Vitória hoje. Então, eu vou de Marcos Felipe. Creio que ele consegue o SG e consegue defesas para nós. Então, vamos lá, Marcos Felipe. E outra opção, galera, temos o Fernando Miguel. O Fernando Miguel defende bem, 4 jogos, 10 defesas. E tem um potencial de SG absurdo, porque o Sport fez pouco gol no campeonato. Tem sido um time fraco, é o último da colocação. E tem um técnico novo, mas não confio ainda na remontada do Sport, né? Então o Fernando Miguel é uma excelente opção. Muita gente vai com ele, inclusive. E se você quiser, pode ir com ele. É poucas cartoletas, precisa de pouco para valorizar, assim como o Marcos Felipe, certo? O Cássio já nem tanto. Acaba sendo uma opção, sim, pior entre as outras duas que eu falei, galera. Não que seja uma opção ruim, tá? Longe disso. Então, vamos para lateral, galera. Tem bastante opção boa aqui, certo? Temos, ó, Bernabé, potencial de SG e desarme e assistências ou gol. Mirassol toma bastante gol, mas é um time ofensivo também, eles não importam de atacar. E acho que eles vão dar brecha pro Inter, que precisa muito de uma vitória, tá vendo? O Inter vem de 2 derrotas duríssimas, duríssimas. E eu creio que eles vão dar a vida nesse jogo, sim, para recuperar. O Bernabéu é uma excelente opção. Eu não vou optar por ele, galera. Por quê? Porque o Bernabéu, quando o time dele ataca mais do que defende, que vai ser no caso desse jogo, o Bernabéu não desarma muito, tá vendo? E, galera, eu tô com um receio dele porque eu escalei ele naquela rodada contra o Juventude, que foi esse 1.30. Na rodada contra o Juventude ele não fez desarme e também não deu assistência nem gol, porque ele é um cara bem ofensivo. Então, assim, pra ele imitar essa rodada, ele vai ter que participar do ataque, porque eu acho que desarme vai ser muito difícil. E eu não acho que o Inter segura o SG esse jogo, tá, galera? É muito forte pra segurar o SG essa rodada, mas eu acho que não segura, porque o Mirassol fez gol em todos os times até agora, galera. Então, eu acho muito difícil o Inter segurar. Mas é uma ótima opção, tá? Galera, outras opções é Palmeiras
o Juninho Capixaba, por mais que você falou que o Palmeiras mas o Juninho Capixaba vai pegar o Estevão. O Red Bull não é um time ruim. E olha a média desse cara. Tá entendendo? Absurdo. É uma ótima opção. Galera, mais uma boa opção, Giai. O Giai, olha a média dele, galera. E o Palmeiras, ele tem uma estatística que ele joga melhor fora de casa do que dentro de casa. Precisa pouco para valorizar. Ele é um cara que tem uma média absurda, ele desarma muito. E galera, ele vai pegar o Vinicinho. Cara, o Vinicinho, ele tipo assim, cede bastante desarme, entendeu? Então, é uma baita opção. E ele vai estar no meu time, em minha aposta para a rodada. Eu acho que o Palmeiras segura esse SG sim, por mais que o Red Bull é um time que tá jogando muito bem. Mas o Palmeiras fora de casa não é um time ruim. É um dos melhores. É o melhor do Brasil fora de casa. Eles estão, acho que, 19 jogos invictos. Isso é muita coisa. Então o Giai tá no meu time. E galera, outro lateral que vai estar no meu time é o Matheus Bahia. Não tem como. O Matheus Bahia tem uma média absurda. Potencial SG enorme. E ele também participa do ataque, galera. Tudo bem, uma assistência só, mas o Sport toma bastante gol, né? Bastante ataque, vamos dizer assim. E, cara, Matheus Bahia precisa até que bastante pra valorizar, mas olha a média dele. Se ele manter a média dele, ele valoriza, galera. E eu acho uma opção, eu diria até que é unânime. Eu acho que muita gente vai estar com ele. Galera, outra opção é o Luciano Juba. Ele tem uma média muito boa também, vocês podem ver. Potencial de SG é enorme, eu falei pra vocês nos últimos 3 jogos. Mínimo pra valorizar tá bom. Eu iria com ele, mas, cara, eu acho que, tipo, pouca gente vai com o Giai. E eu quero dar uma diferenciada. Mas a minha recomendação pra vocês é Matheus Bahia e Juba, tipo assim, fortíssimo essa dupla. O Bernabé também. Mas assim, eu vou optar pelo Giai essa rodada. Então, galera, agora vamos para a nossa zaga. Já temos 3 SGs diferentes, né? Essa rodada aqui, pelo visto, vai ser bastante misturado de SG. Mas creio que vai dar bom. E é isso, galera. Então vamos para a zaga. Galera, uma opção fortíssima para a zaga essa rodada é o Vitor Gabriel. Eu falei que o Inter tem sim sua chance de tomar gol. O Mirassol é um time que tem tirado a SG da galera. Mas ele não é só SG, galera. Olha o tanto de desarme que ele tem em 3 jogos. E fora isso, ele tem aqueles 2 gols contra o Juventude. Então ele é muito bom na bola aérea também. O Mirassol tem pecado nessas bolas aéreas um pouco. Então, galera, eu acho que se ele manter o SG, ele estoura na rodada. Então, ele vai estar no meu time sim. Por mais que eu não conto muito com o SG, mas eu conto com o desarme e bola aérea dele. E as opções, cara, do Palmeiras sempre são válidas. Galera, o Marlon, uma ótima opção também. Ele não tem média básica, como você pode ver. Ele desarma bem pouco. Mas ele tem 2 gols já no campeonato. Muito bom na bola aérea e tem um potencial SG. Então vale a aposta nele. Eu não vou com ele, galera, mas ele é uma baita opção, tá bom? Eu vou com... Galera, eu vou com o William Machado como uma aposta, tá? Não é um dos melhores nomes para ter na rodada. Ele é muito bom, pode ver que a média dele é boa, certo? Precisa de pouco para valorizar. Tem potencial SG. E eu vou fazer uma aposta nele, galera. É uma aposta meio ousada, certo? Mas eu vou apostar nele. Mas caso vocês não confiem muito no William Machado, é ir no óbvio então, galera. É ir no Marlon e Vitor Gabriel. Também tem as opções do Palmeiras. O Bruno Futs, uma baita opção. Ele vem desarmando bem. Então, galera, tem o Ferrarese também. O Ferrarese, eu acho que o São Paulo segurou o SG contra o Grêmio. O Ferrarese não tem muita média básica, você pode ver. Ele tem poucos desarmes, mas tem o potencial SG. Então, uma boa aposta caso você queira alguém do São Paulo. O Juan não gosto muito, mas SG, né? E são essas minhas opções da zaga, galera. Agora vamos para o nosso meio de campo. Galera, o meio de campo não tem como fugir muito. O cara joga muito, é o 0-1 do Cartola. Tem uma rodada mal só. E eu creio que ele vá bem contra o Botafogo. Então, Arrascaeta é a nossa primeira opção, certo? Nossa segunda opção, que eu acho que vai ter em todos os times, é o Alan Patrick. Não tem como fugir do Alan Patrick. Ele... galera, e o Arrascaeta precisa de bastante pontos para valorizar, tá? Fica de olho nisso. Mas eu acho que vale a aposta sim, porque o Arrascaeta é muito bom no cartão. Galera, o Alan Patrick, ele depende sim do gol e da assistência, tá? Mas esse aqui é um jogo que, tipo, se o Inter for fazer gol, provavelmente a bola passa no pé dele. O Inter precisa ganhar esse jogo, então Alan Patrick é
tipo, muito absurdo pra essa rodada. Galera, nosso terceiro meia, eu tô em dúvida. Tem o Arias, galera, o Arias contra o Fluminense, contra o Juventude. Bola aérea do Juventude é muito ruim e o Arias bate todas as faltas, escanteio. Então, é um ótimo nome pra rodada. Mas eu não vou com ele, galera, porque eu acho que o Fluminense, fora de casa, deixa a desejar um pouco. Ele pode sim participar de uma assistência, mas não é algo que eu vou me lamentar, porque não acho que ele vai estourar na pontuação e eu quero fazer diferente da galera. Também tem a opção do Richard Rios. O Richard Rios, média básica dele é muito boa. Ele, ele ia estar no meu time, galera. Mas ele não vai estar no meu time porque eu vou de Lucas Mugni, galera. Lucas Mugni, um nome forte para rodada. Não é um dos melhores em média. Precisa de pouquíssimo para valorizar. E galera, o Sport toma muito ataque. Então o Lucas Mugni pode sim mitar essa rodada. Tem o problema de que ele não joga a partida inteira, né? Mas eu acho que é uma aposta válida para rodada. Se você quiser ir mais safe, não quiser arriscar tanto em apostas e tudo mais, eu recomendaria você ir de Richard Rios. Ele vai sim te dar os seus 6 pontinhos na rodada. E se fizer um gol, ele estoura, né? Eu tenho feito essa estratégia, né, durante o campeonato, de ir com as duas peças bem ofensivas no meio de campo, que depende de gol. Exemplo lá no Patrick, né? Mas sempre uma com média básica, porque dá um equilíbrio. Caso dê ruim nas suas apostas ofensivas, tem um equilíbrio, que te garante uns pontinhos. Mas essa rodada eu tô optando por ir um pouco mais ousado, galera. Entendeu? Então, se você não quiser ser ousado, troca um dos três pelo Richard Rios. Vai te garantir a média básica. Mas eu não trocaria nenhum desses dois. Então você teria que trocar o Lucas Moura. Então, galera, vamos para o ataque. Nosso ataque vai ser basicamente Yuri Alberto e Wesley. Por quê? Galera, o Wesley não tem gol no ano. Tudo bem, não tem gol. Mas se você for olhar, olha a média básica desse cara, é absurdo. Precisa de pouco para valorizar. E o Mirassol vai sofrer muito esse jogo, eu acho. O Mirassol é um time que se expõe muito. E se expor no Beira-Rio contra o Inter precisando ganhar, eu acho que o Inter vai sim fazer uns 3 golzinhos no Mirassol e o Wesley tem potencial para participar dos gols. Tem só 2 assistências e nenhum gol. Mas se ele fizer a média básica dele e fizer um gol, ele estoura, galera. Entendeu? Então é o Wesley neles. Minha segunda opção vai ser Yuri Alberto. Lei do ex. Yuri Alberto quando joga contra o ex-time, galera. Ele, tipo assim, é Cristiano Ronaldo Prime. O cara joga demais. Infelizmente o Memphis machucou o tornozelo. Então ele não vai jogar. Então o Yuri acaba perdendo um pouco. Porque o Memphis ajuda muito ele no ataque, né? Quem assiste os jogos do Corinthians sabe. Mas mesmo sem o Memphis, eu creio que a chance dele imitar é alta. Precisa de pouquíssimo para valorizar. Foi poupado. E vai ser poupado também na Sula. Eu vi a prévia da escalação. Então, eles vão vir de força máxima contra o Santos. Neoquímica, Lei do Ex e força máxima sem com jogadores poupados no meio de semana. Eu acho que sim, o Yuri tem muita chance de imitar. Galera, de mais opções para o ataque temos o Ferreirinha. Lei do Ex, quer ver o Neto de Tanguinha. Olha isso, a sequência do cara. Ele deu uma caída sim, é verdade. Mas esse jogo aqui é o jogo para ele voltar a mitar, né? Contra o ex-time e com a motivação da Tanguinha, galera. Não tem como. O Ferreirinha vai estar no meu time. Só que ele vai estar de reserva de luxo, tá? Já logo aviso. E tem mais opções aqui, galera, ó. Pedro Raul e Eric Pulga são as minhas outras 2 alternativas. Então, vamos lá. Galera, o Pedro Raul é muito dependente do gol, entende? Tipo, ó, fez gol nesses 2 jogos e esses aqui não, tá vendo? Tipo, a média dele, ele precisa do gol. É um jogo muito forte pra ele fazer o gol, então, tipo assim, muita gente vai estar com ele no time. Porém, eu não gosto de jogadores assim, que dependem muito de um gol, porque, cara, se ele não faz um gol, ele vai entregar isso aqui pra você, entendeu? E o Eric Pulga, galera, tem potencial pra gol, pra assistência, e ele tem média básica, entendeu? O cara só tem um gol e uma assistência, olha o tanto de ponto que ele já fez, tá entendendo? Então, se ele faz a média básica dele,
um golzinho ou uma assistência, galera, ele vai estourar também, entendeu? E se ele não fizer, ele vai ter a médiazinha dele. Já o Pedro Raul, ele tem que fazer, entendeu? Claro, é o esporte, rodada muito boa pro Ceará. É sim uma opção válida, eu recomendo. Porém, eu prefiro o Pulga. Então, galera, meu terceiro atacante, eu tô em dúvida entre dois. Mas eu vou falar aqui uns números que vai, tipo assim, que eu vou te convencer de que não é uma opção ruim. Você vai achar que é, mas não é. Por exemplo, eu iria de Caio Jorge. Jogo pegado, tudo bem. Mas o Caio Jorge tá, mano, numa fase excelente, olha isso. Cara, eu acho que esse jogo aqui, se eu não me engano, foi contra o Flamengo. Tipo, o Flamengo é um timaço. E olha o que que ele faz. Tipo, um gol, bola na trave. Ele tá jogando demais. Só que eu não vou com ele, porque além de ser um clássico, olha os números do Vegete no São Januário, galera. Os últimos 2 jogos ele tem 3 gols. E os últimos 9 jogos dele no São Januário, ele tem 10 gols e 2 assistências, entendeu? E eu acho que o Fortaleza não vai de força máxima. Então, eu vou sim de Vegete. É a minha aposta pra rodada. Poderia também indicar o Jorge, mas eu vou optar pelo Vegete. E aí, de atacante, reserva vai ser o Ferreirinha de luxo, tá? E aí, galera, como eu estou de Ferreirinha reserva de luxo, eu vou botar um capitão no ataque. Porque eu não gosto de colocar um reserva de luxo, por exemplo, Alan Patrick de capitão, que pra mim é o melhor capitão da rodada. Porque se eu faço isso, galera, eu vou perder a chance de o Alan Patrick, caso um milagre ele não mite, a chance do meu reserva de luxo entrar e salvar meu capitão, entendeu? Então, eu vou optar por um pouco mais arriscado essa rodada. Eu iria de Yuri Alberto de capitão. Só que o Yuri sem o Memphis ele acaba perdendo um pouco, então eu não confio 100% nele. Eu vou de Wesley, galera. Sim, é um risco, eu sei que é, mas ele tem a média básica e ele vai fazer um golzinho, galera. Eu tô botando fé. E aí, qualquer coisa, temos o Ferreirinha ali do ex no nosso banco de luxo, tá? Vamos para o treinador. Então, galera, aqui de treinador a gente vai de Roger Machado. Sem fofoca. Para mim, as duas opções muito boas para essa rodada é o Roger Machado e o Léo Condé. Eu poderia sim ir de Léo... tem o Rogério Ceni também. Mas eu vou de Roger Machado porque eu acho que é um jogo que vai ter mais gols, né? Galera, de goleiro reserva aqui, eu não vou por reserva. Tipo, se eu fosse botar reserva, eu colocaria esse. Mas como eu vou fazer o hack do goleiro, Marcos Felipe é uma boa opção também por causa disso. O Cássio, por exemplo, eu não posso fazer isso porque não tem ninguém machucado aqui. A gente vai fazer o hack do goleiro, né? Aqui, Marcos Felipe. Fernando Miguel também dá pra fazer o hack. Cara, de lateral reserva, galera, eu vou de Mateuzinho. Porque o Mateuzinho tem uma média boa de desarme. Tem um potencial de SG forte. E caso algum não jogue, ele entre. Eu acho que todos vão jogar assim. Vamos ficar de olho nas notícias durante a semana. Eu irei atualizar o time no sabadão. Vou postar o vídeo sábado de manhã pra vocês. E vamos lá, galera. Nosso zagueiro reserva vai ser o Mingo, Santiago Mingo. Porque potencial de SG, galera. Se for ver aqui, não tem bons nomes. Então vai ser o Mingo, certo? Opa. Nosso meio campo reserva vai ser... Cara, meio campo difícil. Reserva não tem muitas opções boas. Como você pode ver. Cara, eu gosto muito do Carrillo. Eu acho ele muito bom jogador. Mas pra Cartola ele não acaba... Não é tão bom porque... Ele não participa muito de assistência e gols. Porque ele é o cara que cria a jogada, entendeu? E ele não joga o jogo todo. Então acaba sendo uma opção ruim de Cartola. Mas ele é muito bom jogador. Então, nosso meio reserva, galera, vai ser Cauli. Cauli, porque o Lucas Mugni, infelizmente, é muito baratinho e não tem muitas opções para colocar, né? Então, galera, esse aqui é o nosso time escalado. Claro, essa aqui é a nossa base, vai ter o time atualizado no sábado. Mas eu gostei bastante da nossa base, tem um potencial absurdo de pontuação. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, galera, assistiu até aqui, deixa um like para ajudar a gente. Deixa um comentário, me fala o que você mudaria no time. E galera, esse é o nosso primeiro vídeo. Espero que tenha gostado. E até sábado, galera.